ao nosso Senhor e Salvador Jesus. É no nome dele que oramos. Amém e amém. Eu fui com a minha família assistir o filme Viúva Negra, Black Widow. E tenho que dizer a vocês que foi uma jornada conseguir uma vaga no cinema, viu? Ao invés de ter comprado o Robson direto no aplicativo, resolvi me aventurar. Nós fomos até a cidade vizinha, porque Mogi não tinha entrada. Fomos para São José, tivemos que ir em 3 shoppings diferentes para conseguir entrar. E aí conseguimos, e me chamou a atenção, francamente eu não sabia. Uma das personagens do filme se chama Melina. Olha só, Melina, não sabia disso. E é a mãe da heroína, né, da protagonista do filme, que é a Natasha. E uma das frases que me chamou a atenção, que essa mãe, Melina, passa para as filhas continuamente, é: você é uma garota valente, a sua dor só te tornará mais forte. Realmente um bom conselho, e um conselho que parece que funcionou, tanto na história lá da ficção, como funciona na vida. É o famoso: aquilo que não te mata, não só engorda, mas te fortalece. E nós temos considerado nesse mês heroínas da Bíblia, heroínas improváveis, porque também são viúvas. E como vimos na Escritura Sagrada, a viúva na Bíblia, ela é sempre um objeto de proteção. É alguém que é socialmente vulnerável, economicamente vulnerável. E quando nós encontramos mulheres na Bíblia que conseguiram ascender acima desse status e se tornaram heroínas, nós vemos o poder de Deus de usar aqueles que são frágeis. O poder de Deus que, como diz Paulo mais tarde nas suas epístolas, o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E nessa noite nós vamos considerar mais uma história de uma viúva heroína, que tem muito a nos ensinar, e eu gosto de chamá-la de a viúva generosa. Lucas capítulo 21, a partir do 1º versículo. Lucas 21, a partir do 1º versículo. Se você encontrou, diga amém. É no Novo Testamento, fica a dica, hein? Se você encontrou em casa, pode digitar aí, amém. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva, pobre, lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta aquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, deu todo o seu sustento. Que história! Considere que o texto mostra que o que está acontecendo nessa situação não é apenas um olhar casual de Jesus. Jesus está com os seus discípulos, com os seus aprendizes, e eles estão no templo do Senhor, no templo de Yahvé. E ali existiam vários locais onde as pessoas podiam depositar as suas contribuições. Algumas dessas contribuições eram feitas com moedas, e esses recipientes ofereciam, por assim dizer, uma experiência sensorial. Um dia eu estava passeando com a minha família e nós estávamos num lugar que eles estavam fazendo arrecadação em prol de um projeto social, semelhante ao projeto Fazendo Diferença. Mas a maneira que eles usaram, o recurso que eles usaram para captar esses fundos, estimulava muito as crianças. Era uma roda grande, lembra uma bacia, magnética. E quando você jogava as moedas ali, a moeda ficava em pé. E ela descia, girando em pé. Então imagina o encanto das crianças, vendo a moeda em pé, girando até cair no funil. Toda hora vinha,
Eu quero uma moeda, quero uma moeda. Excelente ideia, porque dava uma experiência não apenas de contribuir, mas uma experiência sensorial, de olhar, de tocar, de sentir. E naqueles dias, quando as pessoas colocavam as suas moedas, você podia ouvir o tilintar das moedas entrando na contribuição. Então, as pessoas mais abastadas, quando colocavam grandes somas de moedas ali, produziam um tilintar. E alguns faziam daquele momento uma oportunidade de demonstrar o seu status. Embriagados pela sua riqueza, eles jogavam grandes somas de moedas ali, para chamar a atenção não para Deus, mas para eles próprios. Aliás, eu já vi isso acontecer. Uma jornada de 3 décadas de pastorado, tem muita coisa que a gente já viu. Num dia eu vi num culto um homem que na hora das contribuições, na hora das ofertas, ele estava tão embriagado, que ele colocou entre os dedos um cheque até substancial, eu me lembro, e a dança que o Natan ensinou aqui para vocês não era nada perto do que ele fez. Aquele homem sambou, dançou, chacoalhou, ele fez acrobacia, e o cheque não caía da mão dele assim. E colocou lá no gasofilácio. E eu não era o pastor na ocasião, mas o pastor ficou feliz, viu, com a dança e com tudo que aconteceu lá. Mas aquele homem estava embriagado, e aqueles ricos que nós encontramos no templo de Jerusalém, eles estavam embriagados pelo seu poder, pelo seu status, pelo seu dinheiro, pelo seu tesouro. É por isso que Jesus não está ali olhando, às vezes casualmente você olha alguma coisa, não é? Você fala, puxa, eu estava dando uma olhada. Não, veja a ênfase. O texto enfatiza que Jesus observou, e Jesus viu uma viúva. 3 vezes nós temos isso. E se você comparar com Marcos capítulo 12, eu peço a gentileza de abrir em Marcos capítulo 12, o versículo 41, nós vemos que Marcos, ele conta a mesma história, mas obviamente Marcos é o que nós chamamos de um intérprete de Pedro. Ele conta as histórias de Jesus e do Evangelho de Jesus a partir da perspectiva de Pedro. Lucas foi um historiador que foi entrevistando pessoas e colhendo informações. E aqui como é que Marcos descreve aquele episódio? Ele diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições. Jesus sentou em frente do lugar, é Marcos 12, 41. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro na caixa de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Não foi um olhar casual, foi proposital. Jesus sentou ali e olhou no gasofilácio. O Paulo Ricardo descreveu aqui que no início da sua fé ele tinha dificuldade de falar de dinheiro, e como muitos de nós que não queremos ser associados com corruptores da fé, com exploradores, com gente que pratica simonia, com gente que explora a fé alheia, mas Jesus não tinha o menor problema de falar de dinheiro, de lidar com dinheiro. Por exemplo, o jovem rico, quando procura Jesus, diz logo de cara: vende tudo que você tem e me segue. E Jesus está olhando aquele momento, e a ênfase nos 2 evangelhos é isso que ele está olhando, ele está observando, porque ele tem um objetivo didático. Ele quer ensinar algo aos seus discípulos. A primeira coisa que nós podemos notar do texto é que nada passa desapercebido aos olhos de Jesus. Ele está sempre nos observando, intencionalmente nos observando. No nosso dia a dia, Jesus está nos vendo. Ele vê a minha vida de dentro para fora, de cima para baixo, de baixo para cima. Intencionalmente os olhos de Jesus estão sobre você. Eu costumo orar e pedir sempre: Senhor, que a minha vida hoje te faça sorrir em aprovação, porque eu sei que Ele está me vendo, eu sei que Ele está olhando a minha vida. Eu também sei que muitas vezes a minha vida não produz esse tipo de satisfação, e é por isso que eu dependo tanto da graça dEle, para que quando Ele me observa, a minha vida possa fazê-lo sorrir
em aprovação. Ele está sempre olhando. Nos momentos de dificuldades, nos momentos de prosperidade, nos momentos de angústia, nos momentos de alegria, Jesus nos observa. Evidentemente que o texto enfatiza o contraste. Ele mostra esse grau marcante de diferença entre semelhantes que podem ser comparados. É gente sendo comparada com gente. É o rico sendo comparado com o pobre. É o generoso sendo comparado com o avarento. É forte o contraste que nós encontramos nesse texto. De um lado, avareza, de outro lado, liberalidade. Mas veja, quando os evangelistas Marcos e Lucas nos falam desse momento, note que eles não estão falando de mesquinhez econômica. Eles não estão falando de pessoas que têm o bolso pequeno. Essa não é a ideia. Eles estão falando de uma mesquinhez da alma. Quando ele diz assim que ela deu todo o sustento, ela deu tudo que era para a sua subsistência, os evangelistas querem deixar claro que o dinheiro é apenas um símbolo. O dinheiro é um símbolo da nossa vida. Porque você trabalha X horas num negócio, ou você trabalha X horas numa empresa, o que você está fazendo naquele momento? Você está trocando horas da sua vida. Você tem um acordo com alguém que você diz, olha, eu te dou 8, 10 horas da minha vida por dia, ou 3 horas da minha vida por dia, e você me dá tanto. Você indexou um valor monetário simbólico à sua vida. E quando nós temos a oportunidade de expressar generosidade de alguma maneira, o dinheiro é apenas um símbolo do que é a nossa vida. É por isso que no Antigo Testamento, por exemplo, o dinheiro oriundo de práticas de prostituição não deveriam ser oferecidos no templo. Olha, dinheiro é dinheiro. Não! O dinheiro é um símbolo da nossa vida. Por exemplo, quando Jesus, no Sermão do Monte, conhecido como as Bem-aventuranças, naquele contexto, ele diz o seguinte: se você vai oferecer uma oferta a Deus e lembra que tem algo contra alguém, o que você deve fazer? Volta, se reconcilia com aquela pessoa, e aí você entrega o dinheiro da sua oferta. Por quê? Porque o dinheiro é o símbolo da sua vida. Não é apenas botar um dinheiro lá, não é qualquer dinheiro que se coloca, é o que representa aquele dinheiro. E no caso dessa viúva, não era uma questão de quem tinha o bolso grande ou quem tinha o bolso pequeno, é quem tinha a alma grande, quem tinha uma alma pequena. Porque veja você, que quando nós olhamos nesse texto, essa mulher não tinha razões para estar desapontada com Deus. O marido dela morreu. Ela não é só viúva, mas ela é uma viúva pobre. Economicamente a vida dela não vai bem. Ela não tem razões para questionar a estrutura social. E mais, abra por favor em Lucas, no capítulo 20. Versículo 46. Veja o que vem antes da história dessa viúva. O que vem antes é muito interessante. Lucas 20, versículo 46. Cuidado com os escribas, os intérpretes da lei, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas, os primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo.
Veja que o contexto em que Jesus observa uma viúva que está dando todo o seu sustento é um contexto em que a religião está explorando as viúvas. Essa mulher tem todas as razões para dizer: eu não vou ser generosa, eu vou ser uma pessoa mesquinha, porque eu estou decepcionada com Deus, eu estou decepcionada com a religião, eu estou decepcionada com o sistema econômico. Ela tem todas as razões para isso. Mas ela é uma mulher de alma grande. Ela é uma mulher que continua amando a Deus apesar das circunstâncias. Continua amando a Deus apesar de ter tido essa grande perda. Continua amando a Deus apesar de não ter prosperidade financeira e econômica. Continua amando a Deus apesar de ser o objeto, inclusive, da corrupção religiosa. Ela continua amando a Deus. E ela ama tanto a Deus que ela vive para Deus. E tem a disposição de entregar tudo que tem sem saber o que vai comer depois. Que fé é essa? É por isso que quando nós olhamos aqui, nós podemos dividir esse texto em dois aspectos bem simples e práticos. Quando muito se torna pouco. Porque o texto diz que os ricos, os abastados, davam grandes somas. Mas aquilo não chamou a atenção de Deus. Aquilo não impressionou Jesus. As grandes somas. Porque do outro lado, o pouco se torna muito. Que a mulher dá duas moedas, e a linguagem no grego descreve as moedas de menor valor econômico naquele tempo no judaísmo. Qual é a menor moeda que nós temos hoje em circulação? 5 centavos? Está em circulação? Seria alguém chegar com 2 moedas de 5 centavos e dar de oferta. Não ajuda a financiar a estrutura do templo, não ajuda a financiar nada. Não tem significado institucional, não é? O que ela deu não tinha significado institucional. O que ela estava dando não ia mudar a estrutura, o funcionamento do templo, que naquele momento era muito próspero. Não mudava nada. Mas Jesus está intencionalmente olhando, contemplando. E quando é que o muito se torna pouco? Eu vou te dizer. Porque na matemática de Deus, não é quanto eu dou, é com quanto eu fiquei. A matemática de Deus não é quanto eu dei, mas com quanto eu fiquei. Eles estavam dando grandes somas, mas eles estavam ficando com quanto? A ideia aqui é que eles estavam dando do que sobrava. É assim, ó, depois que eu fiz tudo, depois que eu gastei com tudo que eu queria, depois que eu desfrutei de tudo que eu desejava, deixa eu ver, ainda sobrou bastante, porque eles são pessoas muito ricas, então o que sobrou eu vou dar. Mas por favor, não é apenas uma referência monetária, é uma referência da vida. O aspecto monetário é apenas o símbolo. É o símbolo do que nós doamos, do que nós fazemos. O problema que nós vivemos é a falta de generosidade em todas as esferas da vida. Casamentos acabam por falta de generosidade pessoal. Empresas fecham por falta de generosidade pessoal. O que quer dizer isso? Veja só. A palavra generosidade vem do latim gene, que é da raiz de gerar, de, por exemplo, dar vida. Nós poderíamos definir generosidade como a habilidade de gerar vida, de transmitir vida, de compartilhar vida. E como nós fazemos isso? A generosidade não é feita apenas com dinheiro. Há casamentos em que o marido põe muito dinheiro naquele casamento, mas não há generosidade, não se transmite vida. A esposa está esquecida, os filhos estão esquecidos, não há relacionamento naquele ambiente.
Falta nos nossos dias generosidade, porque nós pensamos a maioria das vezes em nós mesmos. Então a gente não divide mais o tempo com o outro, que é um outro indexador da nossa existência. Nós não dividimos o tempo, nós não dividimos o nosso talento e nós não dividimos os nossos tesouros. Então quando nós queremos oferecer ao outro e queremos oferecer a Deus apenas aquilo que sobra. E quando nós fazemos isso, nós estamos tomando um caminho inverso daquele que de fato faz com que Deus sorria em aprovação. O que nós precisamos no nosso lar é sermos generosos. É mostrar para um filho que a gente tem tempo, que a gente não está sempre correndo. Você deve ter ouvido aquela história do menino falar: papai, olha o passarinho, papai, olha o passarinho. Já vou ver, menino, espera aí, menino. Aí o pai chega e fala: cadê o passarinho? Já voou. Parece que a gente não tem tempo para nada mais. Ou é o jogo que a gente quer ver, ou é um contrato que a gente tem que assinar, ou é uma reunião que a gente vai fazer. Ser generoso, como essa mulher, é não ter medo de comprometer a vida. Porque amamos a Deus, e porque amamos a Deus, abençoamos o próximo. Por que será que ela tem essa coragem? Por que ela tem essa ousadia? Eu fico pensando que a história é inconclusa. Ela não imaginava que ela estava fazendo aquilo e se tornando um instrumento prático, um PowerPoint encarnado para Jesus ensinar os discípulos sobre isso, sobre o que é a vida. Ela não imaginava que o mestre dos mestres, o Senhor do Senhor estava ali, ia pegar a história dela e falar: olha, vocês estão vendo isso aqui? Estão vendo o que é viver em generosidade? E eles aprenderam. A igreja de Jerusalém foi uma igreja generosa, a igreja da Macedônia foi uma igreja generosa, estava conversando há pouco. Eles aprenderam aquilo com aquela viúva. Aqui o que eu creio, Salmo 68, versículo 5. Eu creio que essa mulher estava agarrada na promessa desse lindo salmo, dessa poesia que se encontra na Escritura, que diz assim, eu vou ler na Nova Tradução na linguagem de hoje: Deus, que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Deus, que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Era uma canção, né? Hoje para a gente é um poema, a gente lê. Para ela era uma canção. Quem sabe essa mulher não ia para o templo cantando este salmo, cantarolando, e tendo a certeza que Deus, Ele protege as viúvas. E se Deus protege, se Deus cuida, se Deus provê, se Deus é tão generoso, ela podia confiar em Deus, a ponto de entregar tudo o que tinha. A vida, é isso que ela está entregando. Ela não sabe o que vai comer, mas ela sabe de uma coisa: Deus cuidaria dela. Ela tinha essa certeza, Deus cuidaria dela. Na nossa jornada de desafios, meus queridos, que o Senhor nos ajude a não perdermos a nossa generosidade. Nós, como filhos de Deus, como crentes em Jesus, precisamos estar engajados no processo da generosidade, que é gerar vida. Gerar vida com as nossas palavras quando conversamos com as pessoas, porque tem gente que gera morte com o que fala. Gerar vida com a maneira como nós compartilhamos até o que Deus nos confiou. Gerar vida na maneira que ofertamos do nosso tempo às pessoas. Que nós sejamos instrumentos para a geração de vida. Isso é ser generoso. Eu gosto dessa história de um capelão, história real. O capelão é um ministro que serve particularmente em hospitais. E ele estava visitando um hospital militar nos Estados Unidos, e esse jovem tinha perdido, pelo menos nós imaginamos assim, um braço. E o capelão foi até lá para oferecer algum conforto, algumas palavras de encorajamento, e disse assim para aquele jovem: olha, eu sei que é duro, é difícil, você perdeu um braço, mas foi por uma boa causa. E o jovem sorriu e respondeu ao capelão assim: reverendo, eu não perdi o meu braço,
eu dei o meu braço por uma boa causa. E isso faz toda a diferença na vida. Quando eu começo a entender que eu não estou perdendo o meu tempo. Nós não estamos perdendo o nosso tempo quando nós estamos servindo alguém. Nós estamos doando o nosso tempo. Nós não estamos perdendo o nosso dinheiro quando a gente coloca um dinheiro para ajudar uma causa que faça o Senhor sorrir e que abençoe o outro. Nós estamos doando o nosso dinheiro. Nós não estamos perdendo tempo quando nós estamos sendo generosos. Nós estamos doando vida. Que o Senhor nos faça viver assim. Porque viver assim, meus queridos, faz toda a diferença. Vamos orar? Vamos colocar em pé.